Fala galera, Adriano John Boni Johnny chegando mais uma vez, pedindo passagem para falar sobre basquete nacional. Somos do Basquete do Povo, o seu primeiro e único, talvez, canal disposto a falar 100% de basquete nacional. Gente, bom dia, bom sabadão aí, sabadão pra galera aí, sabadão com muito basquete. Então, primeiramente, eu chego aqui para pedir até desculpa, pelo cenário, pelo improviso. Vai ser muito comum, vai ser meio cotidiano agora, esses cenários aleatórios, esses lugares diferentes. Acho que de repente mais dentro do carro, talvez dentro do ônibus uma vez ou outra, se o áudio permitir, que faz um pouco de barulho dentro do ônibus. Mesmo que seja fretado, faz um pouco de barulho, talvez não vou conseguir. Mas nada impede da gente vir aqui falar de basquete, Acho que o basquete tem essa língua universal. Então a gente vem aqui para diversificar a forma de falar, a forma de transmitir basquete. O Basquete do Povo está aqui para transmitir basquete, uma forma simples, a mais simples possível, porque o nome já fala, Basquete do Povo. E o basquete é do povo, e de fato, o basquete é do povo, então vamos tentar trazer o basquete nacional, numa língua mais descomplicada possível. Beleza? Então assim, vamos abordar hoje sobre os playoffs do Campeonato Feminino de Basquete, e tá adentrando aí, ao seu terceiro jogo, da quarta de final. E vamos falar também da sequência do NBB. Então, assim, para ficar já bem batido, a gente, já que estamos, nos playoffs do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, a gente vai dar sempre um pouco mais de ênfase pro playoff do Campeonato Feminino de Basquete de São Paulo. Tentar fazer um pré-jogo e um pós-jogo, Nesse caso aqui vamos fazer um pós-jogo. Teve uma rodada dupla ontem, 2 jogos, e curiosamente também tive uma rodada dupla no NBB, que foi o Campeonato Nacional, que é o Campeonato Nacional de Basquete. 2 jogos ontem, 2 jogos muito interessantes, Então vamos passar esses 4 jogos. 2 jogos do Campeonato Paulista de Basquete e 2 jogos do Campeonato Nacional, masculino, que é o NBB. Beleza? Então vamos lá, galera. Playoff do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Quarta de final, ontem, rodada dupla. Tivemos 2 jogos ontem. 7h30 da noite, lá em Ourinhos, tivemos Ourinhos de Santo André. E às 8h30, em Sorocaba, tivemos Pro Esporte Sorocaba e Corinthians. E como é que ficaram os jogos? O jogo do Ourinhos contra Santo André. Lá em Ourinhos, no ginásio Monstrinho, 7h30 da noite. Eu falei durante várias análises que eu fiz aqui, falei muito que esse, para mim, seria um dos jogos mais disputados do campeonato, e a série talvez mais disputada do campeonato. Claro que, provavelmente, a final, se a gente chegar a um jogo 5, a gente pode analisar que foi a série mais disputada, possibilidade de 5 jogos, até assim um adendo. Ontem eu conversei com 2 jogadoras, assim, que talvez só sejam 2 das principais jogadoras, uma de cada time, e eu até falei com elas ontem, no meu sonho ideal de Campeonato Paulista de 2025, a final seria o jogo entre vocês 2. Engraçado que eu conversando com as 2 quase que em paralelo no Instagram, e pode ser que aconteça. Mas vamos falar de realidade. Ourinhos Basquete, AOB versus Santo André. Ontem, lá em Ourinhos 68 a 63, um jogo muito disputado, como já esperávamos que ia ser. Um jogo disputado ali quarto a quarto. O Santo André começou na frente. Quando eu comecei a ver o jogo, já estava ali na metade do primeiro quarto, para o final do primeiro quarto. E eu vendo que o Santo André começou com bastante envolvendo bastante o time do Ourinhos, a Sassá conseguindo ali em vários momentos buscar mismatch e conseguindo, Se ontem se a Cauane e Firmino não tivesse um dia inspirado, um dia inspiradíssimo, eu acho que o Ourinhos teria muita dificuldade, para não falar que o Ourinhos talvez não teria ganho o jogo. É difícil falar isso, porque a Albiero teve uma partida excelente, mas a Marçal uma partida excelente,
né? E a Cauane, que para mim foi o destaque do jogo, né? Mas por que eu tô falando isso? Vocês vão ver. Foram 5 pontos de diferença, né, no placar. Então foi um jogo que ficou sempre ali, com a Cauane tendo, assim, até o Rodrigão ontem falava, o Rodrigão tava comentando o jogo, né? Inclusive, mais uma vez, bela dupla ontem, bela parceria. O Deja e o Rodrigão, né? Estavam no comentário e narração. Então, narração e comentário, né? Deja e Rodrigão. Então, assim, bela parceria. E eles dois comentavam muito isso, né? Que a Cauane talvez tenha feito o melhor jogo do Paulista dela esse ano. Provavelmente foi, né? Ela ontem veio para um jogo com 22 pontos, né? Uma assistência e 13 rebotes, 22 de eficiência. Então, assim, para mim foi o destaque do jogo, né? Igual eu falei, ela se destacou muito ontem e o jogo foi ali, foi pau a pau, né? Foi pau a pau, né? Como curiosidade aqui, teve uma jogada, né? Faltando 1:10 para acabar o jogo tava 62, né? 62 a 60 pro Ourinhos. Aí a Maísa Massal fez uma jogada, converteu a jogada. Faltando 34 segundos, tava 66 60, né? Ou seja, jogo ali ainda amarrado, disputado, né? Então, assim, foi um jogo bem pegado, bem disputado, né? Os 4 quartos foram bem disputados. As parciais do jogo, eu tenho aqui, anotei. Primeiro quarto, Ourinhos 19 a 17. Segundo quarto, Santo André 22 a 15. Terceiro quarto, Ourinho 23 a 13. E quarto quarto 11 a 11. Então, assim, foi um jogo muito disputado, pau a pau ali, igual eu falei. Falava antes que tinha tudo para ser a série mais disputada, a série mais pegada. O Ourinhos conseguiu ontem uma bela vitória. Vai pro próximo jogo, né? Que vai ser na próxima. Então tá daqui. Hoje tá tudo anotado no papel, né? Infelizmente. Vai ser na próxima quinta-feira, se eu não me engano. Jogão de bola também. Então o Ourinho vai com essa vantagem, mas sabendo que o Santo André tem uma bela equipe, né? E tem tudo para reverter a situação. Nada ganho, né? Primeiro jogo, ganhou. Você bota um passo, né? Bota um pé no próximo, na próxima fase semifinal, mas ganho, não tem nada. Então, os destaques desse jogo, né? Vou destacar 3 jogadoras de cada equipe. O Ourinhos começou jogando com a Maria Paula Biero, a Cauane Firmino, a Maísa Marçal, Gabi Guimarães e a Giane Flauzino, né? Foi o time titular. Destaca aí Cauane Firmino, que foi para mim a jogadora assim, destaque do jogo, 22 pontos, igual eu falei, uma assistência e 13 rebotes, 22 de eficiência. A Maria Paula Biero, 11,2, 2 assistências e 8 rebotes, 13 de eficiência. E a Gabi Guimarães, 15 pontos, 2 assistências, 5 rebotes, 16 de eficiência. E a Maísa Marçal, que também jogou muito, matou sua bolinha de 3, né, 11,4 assistências e 9 rebotes, com 12 de eficiência. Por as destaques do Ourinhos, destacando o Santo André, que também não ficou por baixo, né, novamente, o jogo foi bem disputado. Para mim, destaque absoluto do Santo André. Brenda Bleidão, com 12 pontos e 14 rebotes, eficiência 17%, 17% de eficiência. Quem também destacou bastante, Laís, né? Laís com 11 pontos, 4 assistências e 2 rebotes, 5 de eficiência. E a Sassá, 8 pontos, 3 assistências, 7 rebotes e 12 de eficiência. A Inês Casanova fez 8 pontos, Levivi foi 8 pontos. E, assim, outros jogadores destacaram, a Marcela entrou também, mas, assim, o destaque para mim foram esses jogadores. E destacar também, né, isso aí eu achei muito interessante, né, a alta minutagem da galera do Ourinhos. A Albiero jogou 33 minutos, a Caone jogou 29, a Maísa Marçal 37, a Gabi Guimarães 28 e a Jane 27. Esse foi o time titular, que foi o time que mais ficou o tempo todo jogando, né? Então, assim, um time bem entrosado, né? O técnico ali do Ourinhos conseguiu, né, impor ali, né? Conseguiu levar para a quadra, né? Fazer que esse entrosamento fizesse valer e fez valer. E novamente, para mim, Cauane Firmino, destaque do jogo. Se não fosse a Cauane Firmino, esse jogo poderia ter complicado muito para o Ourinhos. Mas o Ourinho venceu 1-0. Então,
próxima quinta-feira, lá no Parque Santo Daniel, dia 6/11, 8 horas da noite, jogo 2, jogão de bola. Eu falei para não perder, né? E tem gente que perdeu ainda, então não sei porquê. Mas partindo para o segundo jogo, Pro Esporte Sorocaba e Corinthians lá em Sorocaba, jogo 1, né? O jogo que eu falei, até então seria um jogo meio que dispareado, né? Tipo assim, sem muita igualdade, porque duas equipes que têm níveis diferentes, investimentos diferentes, então o Corinthians levaria a vantagem nesse jogo e levou a vantagem, ganhou por um placar, né, um pouco mais elástico, mas foi um jogão de bola, acompanhei também. Para encerrar desse jogo, primeiro quarto, Corinthians 22-15, segundo quarto 18-13, terceiro quarto 20-5, e no quarto, o Corinthians já assim, o jogo estava meio ali que ganha, né? O Pro Esporte ainda conseguiu, né, vencer esse quarto, 12-9, mas o placar já estava assim meio que definido, então dificilmente o Pro Esporte conseguiria a virada, né? O Pro Esporte que entrou como time titular, né, a Tainá Santos, Aquele Araújo, Rafael, Amanda e Thay Miranda, foi o time titular. Minutagem desse time titular: Tainá Santos 40 minutos, Keila Araújo 40 minutos, Rafael 33 minutos, Amanda 29 e Thay Miranda 29. Então assim, você vê que o Pro Esporte tem uma rotação baixa. Jogar com o Corinthians que tem uma rotação muito alta, jogadores de alto nível, difícil e complicado. O Corinthians, né, time titular, entrou no jogo ontem, Tainá Silva, que foi o destaque do jogo para mim, a Taça, grande jogo, Lucinara Rodrigues, grande jogo, Yasmin e Alana Gonçalo, né? Alana Gonçalo, né, jogadora que vai estar na seleção brasileira mês que vem, treinando, né? Grande destaque, jogadora também de muito talento. Não teve um grande jogo ontem, né? Destacando aí o destaque do jogo, para mim, Tainá Silva, duplo, 17 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, 26 de eficiência. Grande jogo da Tainá Silva, minha vizinha aqui do Rio de Janeiro. Tássia também fez um grande jogo, com 12 pontos e 2 rebotes, 14 de eficiência. Lucinara, 16 pontos, 4 rebotes, 12 de eficiência. Foram destaques do jogo, para mim. Destaque do Corinthians e foi o destaque do jogo. E para destacar, assim, pelo lado do Pro Esporte, para falar assim, o Pro Esporte não teve ninguém que destacou. Teve sim a Tainá Santos, fez 16 pontos, 2 assistências e 20 rebotes. Bom jogo um bom jogo do Pro Esporte. Sabia que ia ser difícil, né? Mas foram lá, fizeram o que tinha que fazer, né? E é isso aí. Tem que ir com tudo no próximo jogo. Não tem o que perder, né? Chegou onde chegou. E no próximo jogo colocar empenho e mostrar para que veio. Beleza? Então 1-0 Corinthians. Próximo jogo, quarta que vem, às 7 horas, Lame Marques, né, na capital paulista. E o Corinthians abre essa vantagem aí e tem tudo para avançar para a semifinal. Mas só disputando mesmo na quadra ali pra gente ver o que vai ser. Beleza? Então, Paulista foi isso. Vamos partir pro NBB. Bom, galera, então falando sobre NBB. Vamos lá, quem tem sobre NBB ontem? Ontem, lá na Paraíba, teve Unifacisa e Fortaleza, Basquete Cearense. Unifacisa 85, Fortaleza 71. Ótimo jogo aí do Unifacisa. Nenhuma surpresa, né? Nesse jogo aqui, pra mim, se o Fortaleza ganha, tava legal, nada de surpresa. O Unifacisa ganhando, prevaleceu o mando de campo, tem um bom elenco, né? Um elenco ali que já joga junto há um tempo, um elenco entrosado, fez uma boa temporada no ano passado, e esse ano almeja aí, né, tá numa colocação melhor, então fez dever de casa, né? Bom jogo. Concluindo a tabela, em São Paulo ontem, não no Vlamir Marques, mas no Hugo Moura, teve o jogo também Corinthians e Flamengo, um clássico brasileiro aí, né, do futebol, sendo rivalizado também, né, em quadra. Escutei muita galera falar. Ontem eu estava vendo um jogo do Ourinhos e Santo André e o pessoal comentando lá no chat, né, parecia até que era chat de futebol, né. O Flamengo ganhou esse jogo por 103-77. O Flamengo tem um time que não precisa falar, para mim, novamente, um dos 2 melhores elencos do Brasil, né? E é um time que vai chegar longe, vai brigar ali entre os 4 primeiros, com certeza. Então,
impôs o melhor basquete, né, sobre o time do Corinthians, que tem um bom time, um bom elenco, time que veio semana aí de Liga Sul-Americana, time que certamente bateu o cansaço, isso favoreceu um pouco, né, não desmerecendo o time do Flamengo, favoreceu um pouco esse placar um pouco mais elástico, né, 7-7, né, 103, 7-7, 36 pontos, não um placar mais elástico. Acho que se o Corinthians tivesse mais descansado, o jogo seria mais parelho ali e tal, de repente jogando no Dani Marques, parece que o pode ter feito a diferença, mas o Flamengo foi lá e ganhou, fez o dever de casa, né, fora de casa até. Então, bela vitória pro Flamengo, parabéns pro Flamengo aí, né. E seguindo aí então a rodada de hoje, nós temos 4 jogos hoje, inclusive 2 jogos praticamente está sendo quase agora, né? Eu vou editar esse vídeo daqui a pouco, né? Então talvez quando eu estiver editando esse vídeo, tá rolando o jogo. Lá em Minas, vão ter o Clássico Mineiro, né? Lá no ginásio Dona Salomé. Cruzeiro em Minas, 11 horas da manhã, daqui a pouco. Também agora de manhã, 11h15, lá em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, Brasília e Pinheiros, né? O jogo promete. Aí mais tarde, no Professor Hugo Ramos, lá no Ugão, né? Mogi Vasco, 7 horas da tarde. E já inicia da noite ali, 6 horas da noite, lá no Lineu de Moura, lá no lendário, né? Lineu de Moura, em São José, que respira basquete também. Mister Mu, São José e Botafogo, né? Fechando a rodada de hoje aí, sabadão, né? Falei pra você, sabadão de muito basquete. Então, cola aí lá, né, no site lá no YouTube da NBB, né? Esse jogo aí eu não tenho aqui agora quem vai fazer a transmissão desses jogos, mas um deles deve ser no YouTube da NBB, né? Fora o Paulista que vai ser no YouTube da Federação, então cola lá, e sabadão recheado de muito basquete para quem gosta de basquete nacional, beleza? Então é isso aí, galera, né? Vídeo rapidinho aí, né? Naturalmente, para falar sobre pós-jogo, né? A gente tem que fazer análise, tem que falar números, assim. De antemão, já andei escutando nos comentários aí e tal. Galera, deixa o comentário, né? O chat tá aí pra gente comentar. Então deixa os comentários, chega até a gente, manda zap, quem tem zap, manda mensagem no Instagram, se inscreve no Instagram, né? Comenta lá pra gente, dá ideia, né? E tem aleatoriamente pessoa comentando, vídeo tá longo, vídeo longo. Gente, fazer análise de pós-jogo, você passar número, você, né, passa parcial, você analisa quem for melhor, quem for pior, nem analisa quem foi pior, bota sempre os destaques, 3 destaques de cada time. Então, assim, não tem como a gente fazer um pré-jogo, um pós-jogo principalmente, só passar, falar o resultado é tanto. Então, assim, para quem gosta de análise, né, a gente tem que perder aí, né, perder não, a gente tem que tentar vasculhar um pouquinho ali, aqui, ali, e falar um pouco mais. Então é isso aí, né? De novo, estamos nos playoffs do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Então, assim, tá dando um pouco mais de atenção para ele porque tá na fase final, né? Então, e depois vai ter um pouco mais de análise também de NBB, tal, um jogo ou outro ali, jogo mais importante da rodada, da semana, do dia. Então vai acontecer. Beleza? Então, galera, é isso aí. Sabadão de basquete, recheado de basquete. Vemos sexta-feira cheia de basquete, sabadão cheio de basquete. Então, valeu. Novamente, peço aí, deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal, é importante. Nossa meta é de chegar a 1000 inscritos o quanto antes, né? A gente está colocando aí até março, vamos botar assim, né? A meta lá no alto para quem sabe a gente conseguir, né? O quanto antes, beleza? Então, valeu, bom dia, boa tarde, boa noite para você estiver vendo o vídeo, bom sabadão e muito basquete pra gente. Valeu, tamo junto, é nóis.